E aí, pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcastbibotalk.com. Eu estou bem, eu espero que vocês estejam também. Galera, não sei se eu já contei pra vocês um pouquinho da minha história e a minha relação com a teologia, mas eu gosto de contar isso de vez em quando aqui no canal, até porque sempre chega gente nova. Mas eu aprendi a amar a palavra de Deus numa igreja pentecostal. Ao contrário do que você ouve muito falar aí pela internet e às vezes até estereotipa o pentecostalismo, como aquela galera rodando e falando coisas sem sentido, e que de fato existe em parte do ministério essa loucura, sabe, do reteté, essa loucura meio sem sentido, sem pé nem cabeça, enfim. Mas você não pode julgar o movimento só por esse recorte que muitas vezes tem na internet. Eu aprendi a amar a palavra de Deus numa igreja pentecostal, escola dominical. Eu era rato de escola dominical. Eu ganhei uma Bíblia de estudo nos meus primeiros 6 meses de conversão. Eu já tinha uma Bíblia de estudo para poder aprender mais. Claro que eu demonstrei o interesse. Aliás, eu estava lembrando que eu sempre tive um pouco esse desejo pelo sagrado, de entender um pouco as questões do sagrado, divino, Deus. Tanto que eu tenho uma memória que eu devia ter 6 anos, porque com 7 eu me mudei para São Paulo. Eu morei por 1 ano e meio em Itu, São Paulo, depois retornei para Joinville, Santa Catarina. Então, antes da minha mudança para Itu, e eu me mudei com 7 anos, eu lembro de testemunhas de Jeová que iam na minha casa dar o estudo bíblico lá do Testemunha de Jeová. Eu não estou dizendo que eu concordo com a Testemunha de Jeová, mas o que eu estou dizendo é que a minha mãe era uma católica não praticante e não viu problemas em as pessoas estarem ali ensinando a palavra de Deus. E eu gostava, eu fazia perguntas, eu me interessava por aquele assunto do paraíso, enfim. Eles começaram até com a ideia da criação, enfim. E eu tenho uma memória, depois a minha avó ficou sabendo e cortou o estudo bíblico. Depois veio a adolescência, enfim, eu fui um adolescente católico não praticante também. E aos 17 anos eu tive um encontro com Jesus poxa, foi na igreja pentecostal que eu aprendi a amar a palavra de Deus. Eu entendi que o povo de Deus é mesmo o povo do livro, que carrega o livro embaixo do braço. Mas foi na igreja pentecostal que eu entendi que ele sai debaixo do braço, ele é aberto, a gente precisa amar esse livro, ler esse livro e tentar obedecê-lo o máximo que a gente conseguir. Aliás, esse é o desafio de todo crente e continua sendo o meu desafio depois de 20 anos de igreja. Então, assim, eu aprendi a amar a palavra de Deus com os pentecostais. Aliás, foi no movimento pentecostal aqui de Joinville que eu iniciei os meus estudos teológicos. Primeiro na escola dominical, que é uma baita faculdade de teologia. Se você levar a sério todas as lições, é organizada por trimestres, se não me falha a memória. Então, assim, pô, tá ali. Tem coisa boa, tem coisa muito boa, tem coisa que é estranha. Normal, como qualquer lugar, como qualquer lugar que ensina teologia, vai ter algumas coisas que você talvez ache meio, mas eu aprendi a amar a teologia, a pensar de forma sistematizada ali, dei os meus primeiros passos ali. Inclusive foi no movimento pentecostal que eu iniciei as minhas carreiras as minhas carreiras, ficou, faz um corte dessa parte aí que vai ficar meio estranho, que eu fiz a minha carreira, iniciei minha carreira teológica, só que aconteceu, chegou um momento que eu quis dar um passo além, eu quis mais profundidade, eu quis me dedicar mais e naquela época o movimento não oferecia essa possibilidade. Naquela época, hoje eu acho que já dá. E o que aconteceu? Eu fui parar no meio dos luteranos pietistas. Lá com os luteranos pietistas, me mergulhei, parabéns, ó, troféu português gramatical aí. Mergulhei na Bíblia, na teologia, na exegese. Então, entre os luteranos pietistas, eu realmente mergulhei fundo, porque eu estudava de tempo integral na faculdade e foi realmente um segundo encontro com Jesus. Até me perguntaram esses dias numa entrevista, né? Momentos marcantes da minha fé, momentos marcantes da minha caminhada com Deus. Sem sombra de dúvida, meu primeiro momento marcante é quando eu dei o primeiro passo e disse que eu quero o Senhor Jesus na minha vida, eu quero caminhar com Jesus, eu quero que Jesus me aceite na sua igreja. Então foi esse primeiro passo, assim, onde eu comecei, quando eu entrei na igreja e comecei a conhecer e ser conhecido. E foi uma coisa maravilhosa, né? Fazer parte da família de Deus. E o segundo momento, sem sombra de dúvida, foi quando eu comecei a estudar teologia de forma mais profunda, onde eu entendi a graça de Deus. Por quê? Eu ainda vivi um pouco aquela crise, sabe? Aquela gangorra soteriológica, ora tô salvo, ora não tô salvo, e não sei o quê, e perdi a salvação e tal. E foi estudando Lutero que eu entendi o simultaneamente justo e pecador. E isso foi fantástico, porque eu entendi que eu vou pecar enquanto eu caminhar aqui.
Só que quando eu peco, eu caio no chão da graça. E esse chão me perdoa, eu sou limpo ali pela graça do Senhor Jesus, pelo sangue de Jesus, e eu me levanto, e assim eu vou, né? O velho Adão sabe nadar. Então o simi justus et peccator, o simultaneamente justo e pecador de Lutero, foi um bálsamo para minha alma, e realmente moldou o meu caráter cristão, e a partir dali eu aprendi a graça, a justificação pela fé. Enfim, eu realmente comecei uma nova caminhada na minha vida espiritual por conta da teologia. Bem, passei um tempo com os luteranos pietistas, depois fui fazer o meu mestrado com os batistas. Olha aí, e fiquei 2 anos estudando com os batistas, sendo aprimorado aí na palavra de Deus, na eclesiologia, no contato com as coisas divinas. Enfim, foi um período muito bom também, muito bacana. Fiz inclusive o meu mestrado na Fabapar. Cara, inclusive a Fabapar está com o mestrado aberto, hein? Se você quer aprofundar, mergulhar aí no ensino teológico e tem condições financeiras, eclesiásticas e de agenda, vai no mestrado da Fabapar, que é show de bola. E fiquei um tempo lá com os batistas. Mano, os meus melhores amigos e tutores da teologia, eu não posso espirrar e nem tossir porque esse vídeo não tem edição e, gente, tá vindo uma tosse aqui. Segura aí. Veio. Sem edição. E não tem água. Tomei a babinha da minha última cambuca aqui. Então o que acontece? Os meus melhores amigos e tutores são reformados. Na sua maioria calvinista. Eu tenho um tutor que é arminiano, reformado arminiano, mas a maioria é reformado calvinista. Então são meus amigos, galera que grava podcast aqui comigo, que caminha junto no Bibotalk, que faz também a Escola Bibotalk de Teologia, vão aparecer na Escola Bibotalk de Teologia. Então, por que eu fiz meio que essa minha caminhada teológica? Para te mostrar e compartilhar um pouquinho da minha vida contigo e mostrar essa pluralidade saudável que há em mim e no ministério que eu tenho construído junto com os meus amigos aqui na internet. O Bibotalk é uma coisa plural, como eu mesmo disse agora há pouco, né? Arminianos, calvinistas, galera que nem se define mais por isso, porque já passou dessa discussão. Então, assim, essa pluralidade saudável, ela é fundamental para aquilo que a gente desenvolve aqui na internet enquanto ministério. A gente aprendeu a ser dialogal, respeitoso, a caminhar em profundidade, ao mesmo tempo em simplicidade e acessibilidade, no sentido de ter uma linguagem, acessível. Eu sei que quando a gente fala em acessibilidade, isso demanda outras coisas, mas eu uso aqui acessibilidade no sentido de que nós procuramos trazer um conteúdo, né, da academia, mas para o povo em geral. Obviamente que tem pessoas que nos ouvem e falam, cara, eu não consigo acompanhar vocês porque é demais. Então, isso acontece, até porque o podcast ali é 1 hora, geralmente é introdutório. Agora é o seguinte, você já imaginou ter essa fórmula Bibotalk, essa pluralidade de Bibotalk, esse nosso jeito de ensinar teologia, né? Ou seja, eu aqui organizando aulas, dando aulas, convidando a galera do Bibotalk para dar alguns módulos, interagindo comigo em algumas aulas. Isso é a Escola Bibotalk de Teologia, a EBT. Galera, eu criei a EBT para passar essa fórmula, aquilo que nós temos de mais de 11 anos de experiência no Ministério com o Bibotalk, mais de 500 podcasts. Então a gente agora está organizando isso. Porque o Bibotalk são os temas soltos, né, espalhados aí pelo feed, aqui pelo canal, na Escola Bibotalk, a gente está organizando tudo. Mas quando eu digo que a gente está organizando, eu não estou dizendo que a gente está pegando os podcasts e organizando por tema e está cobrando isso de você. Não, eu estou dando aula, os meus amigos vão vir dar aula. Então assim, galera, vem para Biboflix, como o pessoal está chamando. Vem para internet, vem para essa plataforma de estudos teológicos do Bibotalk. Você vai pagar como é que funciona? Você vai pagar uma anuidade, ok? Você vai parcelar em 12 vezes essa anuidade. Pode ser 2 cartões, Pix, boleto. Não dá para parcelar no boleto, se eu não me engano. Mas enfim, você pode parcelar em 2 cartões. Você vai pagar uma anuidade. Você entrou agora, você entrou essa semana aqui na Escola Bibotalk. Você já vai encontrar lá um módulo inteiro de introdução à teologia, o módulo de Deus que já está acabando, lives com especialistas, mais de 3 e-books. Gente, já tem um conteúdo que só por aquilo que você está pagando agora, já vale o que tem lá, para você poder começar a aprender teologia. Um grupo no Telegram maravilhoso, enfim. Só que, ainda esse ano, eu vou colocar mais 3 módulos lá. E pelo preço que você está pagando agora. Entendeu? Então assim, gente, é 1 ano. Bibo, acabou 1 ano, o que eu faço? Vai ter mais conteúdo na plataforma, renova e fica mais 1 ano com a gente. Então, gente, vem para a Escola Bibotalk de Teologia, o link com mais informações está disponível aqui, eu espero vocês.
A inscrição, a gente abriu aqui uma temporada relâmpago de inscrição, é só até dia 14 agora de junho, tá bom? Depois eu só vou abrir no novo módulo que a gente vai lançar, que tá espetacular, já tá praticamente editado e tá, ó, um primor. Mas eu espero você agora, nessa abertura relâmpago aqui de carrinho, para vir estudar comigo na EBT, na Escola Bibotalk de Teologia. Deus abençoe, galera. Valeu!